Bom dia! Uma das maiores questões da humanidade é entender por que um Deus de amor permite a existência do mal. Aprendemos durante essa semana que não conseguimos entender completamente os planos divinos, porque eles são infinitamente maiores do que os nossos. Mesmo assim, Deus nos deixou fatos revelados na Bíblia que nos iluminam e nos ajudam a entender essas questões complexas um pouquinho melhor e assim mantermos a nossa fé e confiança de que Deus está cuidando de nós a todo momento, mesmo com a existência do mal. Um desses fatos que Deus deixou revelado para nós é sobre o livre-arbítrio. Deus nos criou como seres capazes de fazer escolhas. E Ele nos fez assim porque Ele nos ama. E nos deixou livres para fazer escolhas, mesmo sabendo que podemos fazer escolhas ruins, para podermos retribuir esse amor que Ele tem por nós. Então, C.S. Lewis ele diz que o livre-arbítrio é a única coisa que torna possível amar a Deus. E é por isso que nós somos livres, porque podemos escolher. Agora, o mal ele existe porque as pessoas fazem mau uso dessa liberdade que Deus nos dá de escolha. Por exemplo, Lúcifer escolheu não obedecer a Deus ou não estar debaixo do governo de Deus lá no céu. Adão e Eva, eles escolheram desobedecer a Deus. Deus havia dado uma ordem. Lá em Gênesis, no capítulo 2, versos 16 e 17, diz que eles não poderiam comer de uma determinada árvore ali do jardim. Então eles escolheram comer da árvore, ou seja, desobedecer a Deus. E com essa desobediência, consequências terríveis vieram ao mundo. Eles foram expulsos do jardim, o mal entrou, a terra foi amaldiçoada e eles tiveram o desprazer de ver dois irmãos brigarem e um acabar morrendo, né? O caso de Caim e Abel. Então, quando nós, seres humanos, fazemos escolhas ruins e escolhemos desobedecer a Deus ao invés de fazer aquilo que Ele pede, coisas ruins também acontecem. Agora, por que existe a lei, por exemplo? Por que eu preciso obedecer a Deus se eu tenho a liberdade, se Ele me criou com a liberdade para escolher? Porque o mundo precisa de ordem para funcionar bem. Quer ver um exemplo? O trânsito. Se o trânsito não tiver regras, vai virar uma bagunça. Imagina cada um tentando fazer o seu caminho do jeito que acha que é mais conveniente para ele. Ninguém vai conseguir chegar a lugar nenhum, vai ter muitos acidentes, vamos correr muito mais perigo do que corremos hoje. Então as regras de trânsito, elas permitem que a gente consiga fazer o nosso trajeto com o mínimo de risco possível. A mesma coisa é com o universo, com a lei de Deus. Ela existe para trazer estabilidade, ordem, harmonia e felicidade para todo o universo. Mas quando eu decido, e eu tenho esse direito de fazer o contrário, de desobedecer a Deus, então coisas ruins vão acontecer. E todos os dias nós temos essa liberdade de escolher aquilo que fazemos. Todos os dias nós podemos escolher entre o bem e o mal, entre obedecer a Deus e desobedecer a Deus. Que tipo de escolhas você está fazendo na sua vida hoje? Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Muito obrigado por nos abençoar e estar conosco. Dá-nos o Teu Santo Espírito para que Ele nos oriente a fazermos boas escolhas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia e
nos vemos amanhã.